Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na programação neste sábado aqui, dia 20. E, né, dando sequência aqui aos trabalhos, novamente vamos focar, falar, dar bastante atenção, né, com o que o tema precisa sobre a questão do MST e, né, falar, né, combater sobre a questão da CPI do MST. Então, né, o nosso objetivo aqui é conversar, dialogar aqui com várias pessoas ligadas e que são ao movimento, né, que tem relação com o movimento, né, dar a voz, né, que a extrema direita não quer, né, que ela seja escutada. Então, uma dessas pessoas aqui é o João Alfredo, ele que, né, já esteve envolvido aí em experiências de CPI, né, com o MST. E vamos falar, né, da CPI da Terra, vamos falar da CPI do MST atualmente e outros, né, e do movimento em si. Então, João, eu peço para que primeiramente, antes da gente começar nosso papo, né, que você, por favor, se apresente. Bom, meu nome é João Alfredo Teles Melo. A minha profissão, eu sou advogado, sou professor. Atualmente eu estou na superintendência do IDACE, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, né, que é o nosso órgão de terras estadual, ligado, portanto, ao governo. O governo é humano. Já fui deputado estadual por 3 mandatos, já fui deputado federal, né, por 1 mandato e vereador em Fortaleza por 2 mandatos, né? Então, a época em que eu fui deputado federal, eu, então, fui relator de uma das CPIs contra o MST, né, que se chamava CPI da Terra ou CPMI da Terra, porque era uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado. Então, entre os anos de 2003 e 2005, tá certo? Eu participei dessa CPI, tá? Ao final, nós apresentamos um relatório, né? O relatório, vamos dizer, acabou sendo, vamos dizer, compilado nesse livro aqui, que foi editado pelo Senado, mas o nosso relatório ele foi derrotado por 13 votos contra 8, tá? Porque a maioria dessa CPI era vinculada aos interesses dos latifundiários, dos ruralistas, né? A bancada, vamos dizer, da reforma agrária, ela era minoritária, né? E aí acho que é importante essa nossa conversa hoje, porque tem mais uma CPI contra o MST. E a ideia daquela CPI no início era essa mesmo. Certo, o João. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Você consegue ver semelhanças, diferenças daquela CPI da Terra com a atual CPI do MST? Olha, eu acho que tem semelhança sim, né? E talvez porque ela se desenrolou há quase 20 anos atrás, né? Há quase 20 anos atrás, foi exatamente também no primeiro governo do Lula, não é? que essa CPI ela foi apresentada, tá certo? A sua composição ela era também majoritariamente ruralista, foi por onde ela surgiu, não é? Foi da bancada ruralista, como agora também dessa vez, não é? Ela tem uma intenção, obviamente, de atingir o MST, né? Então, essa atual, ela, de forma mais, vamos dizer, descarada, ela se chama CPI do MST. Na outra, ela tinha um floreado, né? Realizar amplo diagnóstico sobre a estrutura fundiária brasileira, os processos de reforma agrária, os movimentos sociais de trabalhadores, que têm promovido ocupações de terra, né? Aqui eles falam sobre isso, né? Assim como os movimentos de propriedade de terra, que, segundo se divulga, têm se organizado para impedir as ocupações, por vezes com violência. Então, assim, essa de 2003
não é? Ela tinha um certo verniz, não é? Ela tinha mais equilíbrio, pelo menos na sua direção. A presidência do Senado era do senador Álvaro Dias, do PSDB, que o PSDB era majoritário no Senado, e a relatoria era do PT, naquela época era do PT, e mesmo eu tendo passado para o PSOL, né, eu continuei na relatoria dessa CPMI. Né? E, assim, essa, portanto, tem esse aspecto, né, de ter toda a sua direção ela é vinculada à direita e à extrema-direita. Na outra, pelo menos a relatoria, e a relatoria ela é muito importante porque ela constrói o relatório, ela praticamente, pelo menos quando fui, ela traçou as estratégias, né, as audiências e tudo mais que nós realizamos, as visitas aos estados, etc. Né? Como a outra pretende, evidentemente, atingir o MST, tá? Na vez da primeira CPI, né, eles tinham dois focos, né? O foco do que eles chamavam de violência no campo, né? Que, na verdade, era a luta do MST pela terra, e o foco vinculado à questão dos convênios que tinham entre o governo e o movimento, que via, inclusive, naquela época, vamos lembrar que era o primeiro governo Lula, que vinha, inclusive, dos governos Fernando Henrique, né? Desde o governo Fernando Henrique, que havia, né, convênios de repasse de recursos, que é natural, as cooperativas do MST para a área de produção, para a área de educação, etc. Né? Então, assim, da mesma forma, eles tentam isso, né, caracterizar o MST como um movimento violento, e aí essa violência é a ocupação, não é? Na verdade, eles não falam da violência principal, que é a ausência de terra e a reação, né, dos ruralistas, aí sim, através de milícias armadas, e essa questão dos convênios. Com isso, o que é que eles pretendiam, tá certo? Era exatamente impedir, né, tanto, vamos dizer, o cumprimento de um plano de reforma agrária, ou seja, as desapropriações de terra, com que houvesse recursos, né, para o desenvolvimento dessas áreas de assentamento, com crédito para produção, para habitação, para a educação, etc. Né? Eu acho que ela tem, vamos dizer, ela é mais, sei que a gente pode dizer isso, mas ela é mais de direita, né? Ela é mais fascista do que a primeira, né? Porque eu acho que ela tem a ver com esse período que nós passamos, né? 2 anos do golpe do Temer, 4 anos do fascismo de Bolsonaro, esses 6 anos, onde efetivamente, tá certo, nós tivemos um crescimento também na sociedade do pensamento da extrema-direita, da força da extrema-direita, não é? E aí, portanto, eles vêm com mais gana, eles vêm com mais, vamos dizer, vontade de criminalizar os movimentos. Mas tem um dado que eu acho que é um dado interessante da gente observar. Não é? Essa CPI também ela é um pouco para retirar o foco da CPI dos atos antidemocráticos. Né? Aquele momento, né, do dia 8 de janeiro com os atos de terrorismo, né, de vandalismo, de violência, de tentativa de golpe que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, nós sabemos que ele também foi financiado em grande parte pelo ruralismo. Né? O agronegócio, especialmente da região norte, da região Santa Catarina no sul, do centro-oeste com o Mato Grosso em especial, ela teve no financiamento direto dessa. Então, colocar o MST em voga, tá certo? É tirar o foco também do que vai ser, né, do que vai ser também a CPI dos atos antidemocráticos. Mas assim como aquela outra CPI, ela, apesar do nosso relatório ter sido derrotado, né, por um relatório, nosso relatório tinha mais de 700 páginas, por um relatório pífio de 10, 12 páginas, que foi aprovado do senhor Lupion, entendeu? Ela também não deu em nada no sentido de que não conseguiu o intento, que foi o intento de tentar desmoralizar, criminalizar o MST. As duas únicas propostas que eles apresentaram no relatório paralelo, não foram aprovadas pelo Congresso, que era, na verdade,
tentar criar, qualificar, né, as ações do MST de luta pela terra como terrorismo e crime hediondo. Foram as únicas propostas dele, né? Enquanto que nós, como relator que fomos da matéria, atuando de forma articulada com o Movimento Sem Terra, né, com a CONTAG, com a Pastoral da Terra, com os movimentos sindicais de todo o Brasil, nós procuramos inverter essa lógica. Pelo contrário, nós não fomos para criminalizar o MST, nós fomos para investigar seriamente as raízes da concentração fundiária de terra no Brasil, tá certo? E os movimentos que tinham, né, de extrema-direita, inclusive de formação de milícias, né, como acontecia naquela época no Paraná, como acontecia na região norte, como acontecia no Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Então, tem semelhanças, tem diferenças, mas, no final das contas, é isso mesmo. E, no caso, né, nesse combate que eles estão fazendo, um combate sem quartel contra o governo Lula, de constranger o próprio governo Lula, né? Ou seja, de tentar, vamos dizer, criar uma imagem negativa do MST, tá certo? Para impedir que haja o apoio à reforma agrária e tornar o governo refém do agronegócio. Entendi. E a atual CPI do MST, você acha que... Qual é a possibilidade de dar em algo essa CPI, ou você acha que não vai ser lá grande coisa como foi a CPI da Terra? Bom, na verdade, tem um dado que eu esqueci de falar, que agora eu vou falar nessa análise, que é um dado que tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Ali há 18, 19, 20 anos atrás, nós não tínhamos essa coisa das redes sociais. Tá? Nós não tínhamos essa coisa, vamos dizer, da lacração, tá certo? Da ação parlamentar, ela está sempre vinculada ao uso abusivo, inclusive com produção de fake news, tá certo? Das chamadas redes sociais, né? Então, assim, o impacto que tinha a CPI naquela época só existia, vamos dizer, através da cobertura que existia, né, pela televisão, pelo rádio, né, TV, rádio, Câmara, Senado, e vez por outra as TVs que são TVs dos estados, né, e tudo mais, né? Então, ela não tinha a capacidade desse alcance que tinha. Para você ter uma ideia, pouca gente sabe disso, né? Mas foi nessa época da CPI, né? Foi durante o trabalho da CPI, né? Vamos dizer, no período em que a CPI funcionou, que a irmã Dorothy Stang foi assassinada no Pará. E a CPI teve um papel muito importante na prisão dos mandantes. Tá? A gente tomou depoimento de 2 dos principais mandantes, o apelido deles era Bida e Taradão, tá certo? E isso levou, inclusive, à prisão deles, né? Porque a gente atuou muito com o Ministério Público lá no Pará. Evidentemente que eram situações muito graves e perigosas, né? A gente tinha sempre que ter, né, a cobertura da Polícia Federal. Mas ela vai se inserir, essa CPI, no que se denomina atualmente de guerra de narrativas, né? Guerra de narrativas. Isso é um sinal desses nossos tempos, né, que a gente vive hoje, né? Você vê o seguinte, né, vamos pegar um episódio que tem dado muita mídia, né, que são as excelentes intervenções do nosso ministro Flávio Dino no Congresso Nacional, quer na Câmara, quer no Senado Federal. O que acontece? Né? Cada um dessas pessoas, né, principalmente eles da extrema-direita, né, eles recortam, né, algumas falas, tá certo? Procuram até, por exemplo, teve uma época que eles tentaram caracterizar o Dino como fujão, né? Quando, na verdade, ele foi agredido e disse que não permaneceria, tá certo? Se não houvesse respeito e nem garantia do tempo da fala dele, né? Mas, assim, isso também tem sido muito importante porque, né, o Dino
eles estão, a extrema-direita se arrependeu, né, das vezes que chamou o Dino, porque o cara era um show, entendeu? Em cima desses parlamentares, né, da extrema-direita que estão lá, né, esses fascistas, e ele dá, vamos dizer, dá de 10, né, nessas questões. Então, eu creio que nesse momento que a gente vive isso, né, essa CPI, ela também vai entrar, vamos dizer, nessa guerra de narrativa, nessa disputa, né, de versões, né, que vai ser colocada pela extrema-direita. Então, se você pega, por exemplo, né, agora no primeiro dia, né, a belíssima, forte, precisa intervenção da nossa deputada, né, Sandra Bonfim, é fantástico o que ela fez. Ela disse, olha, Ricardo Salles não pode ser, né, o relator da CPI. Né? Ele tem interesses, né, inclusive econômicos, de financiadores de campanha. Ele é uma pessoa que responde por crimes cometidos, inclusive no aspecto fundiário, né, e ambiental, e com certeza, né, ele já tem o relatório pronto. Né? Eu falei num livro, agora eu vou falar no outro livro, Selva. É o livro do delegado Alexandre Saraiva, que foi o cara que, mesmo no governo Bolsonaro, conseguiu fazer a maior apreensão de madeira ilegal do Brasil, de todos os tempos. O então ministro e hoje deputado Ricardo Salles tentou de toda forma, vamos dizer, impedir, né, essa apuração desse crime. O Alexandre Saraiva foi muito corajoso, muito determinado, acabou pagando por isso, sendo transferido e tendo que responder a uma série de processos. Mas o fato é que isso levou à queda do Ricardo Salles, porque ele fez essa representação. Então, essa disputa ela vai se dar, inclusive, dentro dos membros da própria CPI. Né? Porque uma coisa, por exemplo, era você ter, como eu tive, né, como presidente da CPI, um deputado da direita, vamos dizer, que não é extrema-direita, mas da direita ou centro-direita, como era, um senador, perdão, como era o Álvaro Dias. Né? O Álvaro, inclusive, ele tinha um respeito muito grande pelo nosso papel de relator. O Álvaro, eu acertava com ele, né, todo o roteiro de viagens, com as 43 audiências que nós fizemos, nós visitamos todas as regiões do país, representando os problemas, né, que aconteciam no Brasil, na área fundiária, né, na área agrária, e, assim, era possível, portanto, ter uma conversa, embora houvesse uma divergência clara, inclusive, de posição de classe entre nós dois. Ó. Você achar que você vai ter isso com um cara como Ricardo Salles, né, é quase que impossível. Então, você vai ter que fazer um combate direto, tá certo? Dentro da própria CPI, contra o próprio relator, tá certo? Porque o relator, ele vai tentar fazer essa incriminação. Então, é como se a gente tivesse que fazer, mesmo amplamente minoritário, né, um grupo paralelo, tá certo? Para ir preparando um outro relatório, tá certo? Para ir, vamos dizer, fazendo face, né, a avalanche que virá da extrema-direita, né? Então, eu tenho até conversado com companheiros do PSOL, tá certo? Para dar algumas dicas, assim, do ponto de vista, né, desses encaminhamentos. Então, assim, é uma CPI de dureza, entendeu? Eu vou concluir essa última pergunta aqui, lembrando um grande camarada que já não está entre nós, já faleceu, o deputado Adão Preto, do Rio Grande do Sul, ligado ao MST, deputado do PT, né? E uma vez ele, sentado comigo ali na Câmara, a gente conversando, ele falando das transmissões, né, que o pessoal lá na região dele acompanhava, da TV Senado, das nossas audiências, dos nossos debates, ele diz assim, Alfredo, a CPI da Terra é uma aula de luta de classes. Eu achei precisa, né, aquela caracterização, né, que o Adão fez. Então, é isso, é luta de classes, está entendendo? Não há ilusões, absolutamente. Dificilmente haverá trânsito do ponto de vista de entendimento, e é uma CPI, né, de muito combate, e quem estiver lá tem que se preparar para isso, né, e tem que ter sangue nos olhos para fazer esse enfrentamento. João, particularmente, posso até
né, ser, né, um idealista nesse sentido, de que eu particularmente acho que essa CPI do MST, né, não deveria ter nem existir, não deveria acontecer. É possível derrubar essa CPI? Bom, não é fácil não, entendeu? Porque, assim, para você instalar uma CPI, o que é que você tem que fazer? Né? Você tem que ter um fato ou fatos determinados, né? Você tem que ter um determinado número de assinaturas, né? Então, assim, os fatos determinados para apurar, a gente sabe que eles inventam, né? Eles criam, eles magnificam, eles fazem toda vamos dizer, falsear esses dados, né? O número foi alcançado, né? Eles, inclusive, optaram para não fazer mista, veja, entendeu? Porque, por incrível que pareça, né, a gente sabe que a situação nas duas casas legislativas, no Senado, é menos ruim do que na Câmara. Na Câmara, o rolo compressor da extrema-direita é muito grande, né? E há, evidentemente, uma dificuldade, muitas vezes, que, no caso Supremo, né, a Justiça, aí, no caso Supremo, teria de entrar em assuntos internos, né? Porque o Supremo só entraria, vamos dizer, se tivesse algum aspecto constitucional envolvido. Não acho fácil e nem sei se o pessoal está trabalhando isso, né? Agora, eu acho, assim, particularmente, eu acho que a relatoria do senhor Ricardo Salles, ela tem que ser questionada também judicialmente. Tá? É a mesma coisa de você ter um deputado do Ceará aqui, que foi autor da CPI dos atos antidemocráticos, um sujeito chamado André Fernandes, que está tendo a sua conduta apurada, né? Ele, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, pelo Supremo, né? Exatamente pelo apoio que deram, né? Pelo chamamento que fizeram a esses atos terroristas em Brasília, e estão dentro da CPI. Mas o caso do Ricardo Salles, no meu entendimento, é mais grave, porque é o relator. Né? O relator é quem faz, vamos dizer, é quem dá o arremate final da CPI, né? Não só relatando, né, o que a CPI fez, né, como também fazendo proposições, né, do ponto de vista do executivo, do legislativo, né, e do judiciário. Né? Então, eu acho que o questionamento feito de forma magnífica pela nossa companheira Selma Bonfim, no primeiro dia de instalação da CPI, deveria, até para questionar, né, deveria ir ao Supremo, ou ao próprio presidente da Câmara, enfim, eu acho que teria que pensar numa série de ações coordenadas, né, para fazer esse questionamento. Entretanto, eu acho que o debate mesmo vai ser no dia a dia dessa CPI. Né? É um embate, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência que não vai ter refresco, entendeu? Não vai ter negociação, tá certo? Os caras escalaram, né, os seus, né, aquele Kim Kataguiri, o próprio Ricardo Salles, o presidente, que não me ocorre o nome, que é um cara também ruralista, eles vêm para isso, né? Eles vêm nessa perspectiva. Então, tem que se pensar num movimento que possa trabalhar de fora para dentro também da CPI. Não achar que nós vamos resolver somente pela CPI, até porque somos amplamente minoritários. Mais minoritários nessa CPI do que nós fomos na CPI da qual eu participei entre 2003 e 2005. Então, é preciso fazer um acompanhamento, uma pressão muito grande de fora para dentro, nacional e internacionalmente. Por quê? Porque nesses 20 anos, aí também é preciso a gente dizer isso, o MST, ele se tornou mais legítimo, mais reconhecido dentro da própria sociedade brasileira. Tá? O MST, que tem esse aspecto e não pode deixar de ter o aspecto de ocupação de terra, de luta pela desapropriação, pela reforma agrária, se tornou referência em outros segmentos também. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nesse sentido, entendeu? A discussão da agroecologia, a discussão do combate
né, aos agrotóxicos, a discussão sobre a soberania alimentar, a discussão sobre a saúde, né, alimentar, né, acerca do direito do consumidor. Nesse ponto de vista, o MST entra muito bem, entendeu? Porque ele traz, tá certo, essa perspectiva de uma produção saudável, produção alimentar, voltada, inclusive, para o mercado interno, né? O agronegócio, grande agronegócio, entendeu? O que ele é? Ele é concentrador de terra, ele é ligado ao monocultivo, né? Monocultor, né? Então, fazendas de soja, fazendas de milho, fazendas de café, fazendas de laranja, tá certo? Ele está vinculado a um pacote tecnológico completamente ligado aos agroquímicos, tanto do ponto de vista da adubagem como do ponto de vista do veneno agrícola, tá certo? Ele está vinculado à exportação e não à alimentação do nosso povo, e há muitas denúncias, não são poucas, muitas denúncias, inclusive do setor dito moderno, né, do agronegócio, de trabalho escravo, de grilagem, de desmatamento. Então, o próprio João Pedro disse isso de forma corretíssima. Isso também é para o agronegócio esconder. Aí sim, quem faz invasão de terra indígena e quilombola não é o MST, são eles. Né? Quem está envenenando o campo, né? A produção agrícola, o ar, os recursos hídricos, são eles. Aonde é que vai ser encontrado trabalho escravo ou trabalho análogo ao trabalho escravo? Nas fazendas deles. Né? Então, isso aí, tá certo? É algo que vai ter muita força nesse debate, entendeu? De colocar, tá certo, um modelo frente a outro modelo. Né? Esse modelo, né, que está aí do agronegócio, frente ao outro modelo, que é o modelo da agricultura familiar, que é o modelo dos assentamentos, que é o modelo da soberania alimentar, que é o modelo da produção, né, para o mercado interno, né, da justiça social, da educação no campo. E essa é outra questão importantíssima para a gente falar. O MST deu dignidade ao homem e à mulher do campo. Dignidade. Pessoas que não tinham direito a nada, que não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à terra para plantar. Essas pessoas, tá certo, são hoje produtoras, conseguem educar os seus filhos, têm um nível, uma qualidade de vida muito maior, infinitamente maior do que antes de serem assentados da reforma agrária. É certo, o João. João, quando você fala, né, que a bancada, né, que, né, apoia a CPI do MST e que, né, no seu período apoiou a CPI da Terra, é uma bancada ruralista, você quer dizer exatamente o quê? Que essa bancada ela, né, tem ruralistas que financiaram a sua campanha, que estão por trás dessas pessoas, que essas pessoas elas são propriamente ditas ruralistas. O que né, acho que é importante para a gente, para o ouvinte entender, o que você quer dizer com, né, com isso? Eu dizia hoje, num debate do qual eu participei no MST, aqui do Ceará, entendeu? Que o partido mais organizado que tem no Congresso Nacional, pelo menos na época que eu trabalhei lá, né, que eu fui parlamentar, é o Partido Ruralista. Estou usando essa expressão Partido Ruralista. Na verdade, o nome é Bancada Ruralista. Eles se organizam numa frente parlamentar, porque, para quem não conhece, né, os meandros do Congresso, da Câmara e do Senado, você tem frentes parlamentares. Tem a frente parlamentar ambientalista, tem a frente parlamentar da educação, da saúde, e você tem a frente parlamentar da agropecuária. Né? A frente parlamentar da agropecuária é a bancada ruralista. E ela funciona como um partido político. Né? Ela funciona como um partido político porque tem mais coesão entre esses membros, entre eles mesmos, do que dentro dos partidos políticos. Né? E aí não interessa para eles, né? Não interessa para eles qual é
qual é o partido pelos quais eles se elegeram. Você vai encontrar em quase todos os partidos, né? Principalmente de centro, de direita e de extrema-direita, membros, né, dessa bancada ruralista. Esses membros da bancada ruralista são ou ruralistas eles próprios, né? Então, na época em que eu estava lá, tá certo? A gente tinha o deputado Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, um grande fazendeiro lá, o deputado Abelardo Lupion, que vem a ser pai ou tio desse Pedro Lupion, que aí está, o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, né? A maioria deles, efetivamente, são fazendeiros, são latifundiários, são empresários rurais, né? E alguns são financiados por eles também, né? Por exemplo, eu não sei se o Ricardo Salles chega a ser proprietário rural, mas ele foi bancado diretamente, né, pelo chamado agronegócio, né? Então, eles funcionam como um grande lobby, um grande grupo de interesse, tá certo? Em que eles, tá certo, têm a pauta própria. E a pauta deles, ela é mais importante do que a pauta dos partidos. Pode prestar atenção. Eles são contra qualquer regulamentação da expropriação de terras em função do trabalho escravo, tá certo? Eles são contra a reforma agrária, eles são contra qualquer regulação ambiental, tá certo? Eles são contra a demarcação de terras indígenas e quilombolas, eles são contra a criação de novas unidades de conservação, eles estão sempre lutando pela anistia de débitos, tá certo? Que tem nos empréstimos agrícolas, né? Então, eles têm essa pauta, é uma pauta corporativa, é uma pauta, tá certo, deles que tem todos os aspectos de ser antissocial, antitrabalhista, antiambiental, tá certo, anti-indígena, e que eles trabalham nessa perspectiva. Então, eles são contra qualquer movimento social. E, claro, na medida que o MST é o principal movimento social no campo, que o MST luta pela reforma agrária e que o MST apresenta um projeto de agricultura, de pecuária, um projeto de campo, de desenvolvimento agrário, né, rural, completamente diverso deles, tá certo? Eles, então, querem fazer esse combate e fazem mesmo, né? Fazem esse combate no parlamento, fazem esse combate no campo, através da violência das milícias armadas, tá certo? Fazem esse combate também na mídia, né? Então, assim, nós estamos no meio agora de uma novela, eu nem assisto, uma novela da Rede Globo, tá certo? Que o protagonista principal é o agro, né? Então, tem um agro ruim e um agro bonzinho lá disputando, enfim, tá certo? Alguma coisa aí tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, e é exatamente, né, o terceiro governo Lula, né, com todo esse simbolismo de ser um governo que venceu o fascismo nas eleições. Certo. E, João, você falou aí uma questão que eu acho de suma importância, né? Você falou que vai ter as atividades dentro né, da CPI, mas a importância, né, de atuar por fora da CPI também. Aí eu pergunto para você, qual vai ser a importância da esquerda, né, e quando eu falo da esquerda, eu falo da esquerda como um todo, de fazer uma forte campanha em defesa do MST e, né, eu acho que eu vou mais além, se você me permite, de sair às ruas defendendo o MST, né, contra a CPI. Bom, isso é fundamental. Isso é fundamental. A compreensão de que as questões não se decidem apenas no parlamento, entendeu? A compreensão de que essa disputa vai para a sociedade, tá certo? Nos meios de comunicação, especialmente o que é hoje nos principais meios de comunicação, que são as redes sociais da internet, nos debates que tem nas universidades. Então, é preciso mesmo, tá certo? Que nós pensemos, e aí esquerda, eu diria centro-esquerda, eu diria até democratas, no sentido mais amplo, tá entendendo? Que possam, vamos dizer, fazer uma campanha em defesa do MST. Acho muito bacana, você tem o nosso vice-presidente, que foi governador de São Paulo, que teve, ou tem ainda, vinculação com setores do agronegócio, de ser chamado e de participar da Feira da Reforma Agrária,
né, que aconteceu em São Paulo. Isso é importante do ponto de vista da ampliação desse arco, tá certo, de defesa, de solidariedade ao MST. E nós temos que mostrar tudo que o MST já fez pela sociedade. Agora, recentemente na pandemia, vejamos a pandemia, quando as pessoas tiveram que se isolar, né? E quando muita gente passou fome porque perdeu seu emprego, porque não pôde, tá certo, trabalhar, porque não tinha uma formalização, foi o MST nesse Brasil todinho que arrecadou alimentos, né? E fez isso aqui mesmo. Aqui no Ceará nós temos um acampamento do MST muito importante, que é o acampamento Zé Maria do Tomé, que é o acampamento lá em Limoeiro do Norte, na área do Denox, né, que está lutando, inclusive, para ter esse reconhecimento. Foram eles que alimentaram, né, nesse momento da pandemia, as periferias da cidade de Limoeiro. Fazer o debate sobre a questão dos agrotóxicos, mostrar os danos que os agrotóxicos trazem à saúde. Agora mesmo nós estamos com uma lei, de autoria do nosso companheiro Renato Rosena, aqui no Ceará, sendo julgada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que é a proibição de pulverização aérea. Nós temos que fazer esse debate sobre a questão dos agrotóxicos. Nós temos que fazer o debate sobre a questão da concentração de terra, da injustiça social que isso causa. Nós temos que fazer o debate sobre a questão do trabalho escravo. Nós temos que fazer o debate sobre a questão ambiental no seu mais amplo senso, não é? E nós sabemos que né, a agricultura camponesa ela não é uma agricultura que está vinculada ao aumento, né, dos gases de efeito estufa, até porque ela é amigável com o meio ambiente. Então, nós temos que fazer esse debate todinho e dizer, olha, o MST, entendeu? Ele cumpre um papel importante. E o debate sobre o êxodo rural, vamos pensar nisso. Né? Cada trabalhador, cada trabalhadora, cada família que fica no campo, que consegue tirar o seu sustento daí, que consegue criar a sua família daí, é menos uma família que tem nas cidades que estão inchadas, que não tem como absorver tanta gente que vem do campo, né, numa situação de injustiça habitacional, das favelas, de violência e tudo mais. Né? O que o MST já produziu em termos, tá certo, de médicos, né, formados em Cuba e que estão atendendo as comunidades, o que o MST já produziu, né, de livros, a própria agroecologia, ela deve muito ao MST. Então, assim, eu acho que se a gente fosse falar de tudo, né, isso, as pessoas percebem isso, né? Hoje mesmo a gente tem aqui, uma vez por mês, uma feira do MST, no Centro de Formação Frei Humberto, que é aqui no bairro de Fortaleza, né? Então, ele é interessante porque é a feira de produtos orgânicos, né, produzidos nos assentamentos, tá certo? Nós temos também, né, uma feira de livros e nós temos os debates que são realizados ali. E no final ainda temos a atividade cultural. Hoje mesmo o debate foi sobre os 34 anos do MST aqui do Ceará. Então, nós fazer isso, entendeu? Mostrar assim, olha, o MST não é só do MST, o MST é de toda a sociedade brasileira. A democracia, não haverá democracia no Brasil enquanto não houver democracia fundiária. Não haverá justiça no Brasil enquanto não houver justiça no campo. Nós não conseguiremos vencer a violência se não acabarmos a violência no campo. Então, todas essas questões, tá certo? Elas são ligadas, né, ao MST. E eu creio que a gente tem condição, sim, de vencer esse debate na sociedade. Tem condição, sim. E de isolar os caras lá no Congresso. Essa extrema-direita reacionária, mentirosa, raivosa e violenta. Perfeito, o João. E, João, no período que você foi relator da CPI da Terra, né, você falou que você tentou focar, né, muito na questão aí do negócio, né, e também na questão da violência. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: houve aumentos de casos de violência contra sem terras, contra tipo assentados nesse período? E você acha que pode aumentar os casos de violência por conta dessa lei, como consequência?
Olha, quando eu escrevi aqui o artigo para esse livro aqui de apresentação, o título que eu usei foi Do Tamanho do Brasil, do Tempo da Nossa História. Mas achar que a gente teria condição de cobrir tudo isso era muito difícil, né? A história do Brasil está vinculada a isso. O Brasil se forma, né, em cima da expoliação, da expropriação das terras dos povos indígenas, da escravização dos povos africanos que vieram sequestrados daqui do Brasil, da manutenção da propriedade de terra e de um comércio voltado principalmente para a exportação. O Brasil funcionou durante muito tempo, e de alguma medida, em algumas áreas é isso mesmo, como aquela época com uma grande empresa colonial capitalista, entendeu? Que ela tinha essa função. Então, nós tínhamos, portanto, que tentar levantar essa situação agrária e trabalhar, né, compreender as raízes da violência, compreender de que forma se deu essa estrutura fundiária, não é? Quais são os principais movimentos sociais no campo, quais são as organizações ruralistas, tá certo? Entender esse ordenamento jurídico que vem da época das Sesmarias e ainda acompanhamos os casos de alguns estados, né, de conflitos, né? Em Pernambuco, né, muita tradição vinda das ligas camponesas, no Pará, os consórcios, vamos dizer, de milícias no campo, no Pontal do Paranapanema também de milícias, Rondônia, grilagem de terras avançando em assentamentos em áreas indígenas, Paraná, tráfico internacional de armas alimentando milícias, Minas Gerais, Ministério Público pede dissolução de entidade ruralista, Mato Grosso, desmatamento cresce com a expansão do agronegócio, aqui no meu estado do Ceará, o problema das comunidades tradicionais da zona costeira, no Amapá, a grilagem que eu via, né, comunidade, autoridades, três poderes. Então, nós procuramos tratar, né, vários aspectos aqui na CPI, variados aspectos, né? E, evidentemente, que a violência no campo ela é um sinal da nossa história. E é como eu falei, né? Durante esse período da CPI, nós tivemos o caso, né, da irmã Dorothy, que é o problema da Amazônia, que é muito, muito, muito grave, né? Naquela época, né, quem acompanhou, nós mesmos tivemos uma audiência pública no Pará que foi um momento muito tenso, em Altamira. Tivemos que ouvir a irmã Dorothy, os padres, as comunidades, numa sala fechada, porque os latifundiários, os ruralistas se organizaram, entendeu? Levando faixa, né? Levaram pessoas para o auditório, inclusive foram hostis, né, conosco na CPI. Tá? Nós levamos o problema da irmã Dorothy até para o Ministério da Justiça e, infelizmente, né, ela veio a ser assassinada, tá certo? Num conflito de terra, tá certo? Que ela apoiava pequenos assentados lá no estado do Pará, né? Então, esses crimes, tá certo? Evidentemente que dessa época para cá, né, eles diminuíram, mas depois do Bolsonaro, né, especialmente com a questão, e isso poderia ser analisado, se nós tivéssemos uma CPI séria, entendeu? O que aconteceu de armamento no campo, tá certo? Depois da liberação das armas por parte do Bolsonaro. Se você lê esse livro, né, do Alexandre Saraiva, que eu falei, Selva, se você lê, né, o livro Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum, você vê exatamente como o bolsonarismo, entendeu? Ele fortaleceu, né, o ruralismo, né? Então, hoje, pronto, basta olhar o que acontece no Yanomami, que veio e que continua acontecendo, né? Essa falta de fiscalização ambiental, esse descompromisso com a questão indígena, esse armamento fácil e tudo mais, levou, né, o que o PCC e outros grupos criminosos, tá certo, dominassem a área lá. A mesma coisa, né, na região, né, do Vale do Javari, onde foram assassinados, né, o Bruno Pedrosa e o Dom Phillips. Ali também tem a ver com esse processo. Então, você teve nos últimos 4 anos, você trabalhar os 2 anos do golpista Temer, nos últimos 6 anos, uma desregulamentação na parte ambiental, na parte trabalhista, um esvaziamento desses órgãos públicos de controle, né? IBAMA, ICMBio, FUNAI, né? INCRA e tudo mais, a não realização da reforma agrária, a não demarcação de terra indígena, a não demarcação de terras quilombolas. Então, você criou esse caos que o governo Lula
está tentando, vamos dizer, resolver, mas que não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então, essa questão da violência, eu creio que piorou muito nos últimos 6 anos e seria uma questão, a nossa bancada minoritária de esquerda, a levar para o debate dentro dessa nova CPI. Maravilha, certo, né? E, João, para você, né, com todo esse debate que a gente está fazendo, né, qual que é a importância de termos um movimento como o MST? Bom, eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que a gente já está caminhando aí para o fim também, né? Eu vou falar, né, sobre o MST. O MST, ele tem um papel civilizatório no Brasil, entendeu? Eu creio que isso é muito importante. O MST é herdeiro, o MST é herdeiro de lutas camponesas no Brasil, né? Numa época em que não se falava em reforma agrária, não se falava em sem terra, mas nós tivemos conflitos que estão ligados à questão da terra, né? Como é o caso de Canudos, na Bahia, como é o caso de Caldeirão, no Ceará. Vou pegar esses dois, mas poderíamos citar outros. Esses dois é porque eu tenho lido, tenho me aprofundado sobre o assunto. Na verdade, essas comunidades, elas foram destruídas pelo Estado, a mando dos coronéis, a mando dos fazendeiros, pelo mau exemplo que essas comunidades davam, entendeu? De ter uma terra livre, de ter uma terra cultivada de forma coletiva, né? Um que a gente poderia chamar, né, na concepção clássica, de um comunismo primitivo. Tá? É uma comuna. Ali as relações, nesses locais, eram relações comunais. Não havia patrão, não havia exploração, entendeu? Tudo era comum. Então, isso é muito importante. O MST é herdeiro disso, o MST é herdeiro das ligas camponesas de Chico Julião, o MST é herdeiro dessas lutas que aconteceram no país todo. Mas o MST vai além disso, é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo em civilizatório, não é você ter uma nova civilização, né, de uma nova sociedade, que é a sociedade onde a terra não está concentrada, tá certo? Aonde aquele que trabalha e produz tem direito ao fruto da sua produção, aonde essa produção respeita o meio ambiente e aí trabalha de forma associado, tá certo? Né, com a própria natureza, aonde esses assentamentos são locais também de educação através das escolas de família agrícola. Ou seja, o combate à fome que a gente fala tanto, o MST ele tirou quantos milhões da situação de fome? Ele tirou quantos milhões de brasileiros e brasileiras da situação de miséria, de indigência e tudo mais? Ele trouxe, por isso que eu estou dizendo, ele trouxe hoje, uma palavra da Maria de Jesus, liderança do MST, ele trouxe dignidade, né, a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras. Né? Eu tive recentemente no assentamento, que eu conheci há muito tempo, na época que eu advoguei para o sindicato, o assentamento de Valparaíso, em Tianguá, tá certo? E eu fiquei encantado. Eu até brinquei hoje no debate, brinquei de forma positiva, né? Eu digo que se a gente tivesse no Brasil um índice da felicidade bruta, né, que tem lá no Butão, tá certo? Esse índice estaria altíssimo em alguns assentamentos, né, em algumas aldeias indígenas, em alguns territórios quilombolas, né, aqui no país. Então, o MST tem esse papel, tá, muito forte na sociedade. E aí eu disse isso, né? Nós, sociedade brasileira, né, é devedora disso. E acho que, para além de tudo isso, nós que somos, né, socialistas, nós que somos anticapitalistas, tá certo? O MST ele traz sementes de uma sociedade socialista, né? No sentido de que a gente compreende claramente, tá certo, que a transformação ela é uma transformação mais profunda, né? Mas o MST já através da sua forma coletiva de organizar, da sua produção coletiva, da repartição, né, desses bens, da forma como se relacionam dentro dos assentamentos e da forma como produzem, eles são sementes dessa nova sociedade, né, que a gente quer construir. Então, eu digo que todos nós somos devedores, né, ao MST e, portanto, todos nós, né, com exceção exatamente desse segmento de extrema-direita, ruralistas, latifundiários, né, esse pessoal da violência no campo e tudo mais, mas a sociedade como um toda é devedor ao MST, é devedor a todo esse processo, tá certo, que tem acontecido e que tem garantido, né, a produção agrícola, né, alimentar no nosso país e que tem diminuído
o êxodo rural e também com impacto positivo nas cidades. É muita coisa que o MST traz como contribuição, né? E a gente só tem mesmo que agradecer e reconhecer, e nesse momento ser solidário ao movimento nos enfrentamentos, né, que acontecerão nessa nova CPI. Beleza, maravilha. Então vamos aqui para a última pergunta, o João. O papo aqui tá muito bom, né? É, A última pergunta é a seguinte: você, né, na época de relator da CPI da Terra, o que, que você pôde perceber por parte de latifundiários, por parte do agronegócio, de, né, picaretagem, de, né, falcatrua, né, de acordos escusos desse setor, né, que eles fazem, né, que acho que no governo Bolsonaro mostrou claramente, né, o tão sujo que é esse setor. A CPI, na verdade, ela trabalhou muito mais, né, eu diria, na questão fundiária, na questão da violência no campo, na questão do entendimento desses conflitos e nas proposições que se apresentaram. Isso não significa dizer que a gente não tenha se voltado para analisar, tá certo, as organizações ruralistas, né? Desde da União Democrática Ruralista, que é a mais conhecida e que é a mais ruidosa, né? Até a Confederação Nacional da Agricultura, né? Que é uma organização sindical e que tem um comportamento menos expressivo, né? O fato é que, como eu falei anteriormente, né? O que fica muito evidente nessas grandes empresas, tá certo, rurais, nesses latifúndios, mesmo que sejam produtivos, eu diria o seguinte, né, numa parte grande deles, eles são muito modernos na parte de tecnologia, tá? Então você tem avanços importantes na pesquisa de sementes, no aumento da produtividade, isso é fato no Brasil, da produtividade agrícola, na seleção, tá certo, das matrizes do gado, tá certo, na utilização da computação, né, desde a irrigação até para a produção de laticínios, na sua vinculação com o mercado internacional, no acompanhamento dos preços, na inserção, portanto, nesse mercado internacional, mas eles são muito arcaicos, uma parte grande, atrasados naquilo que se refere à questão social, trabalhista e ambiental. Tá? Então, é uma modernização do latifúndio, modernização conservadora do latifúndio, né, que ela garante, tá certo, a grande propriedade da terra, tá certo? Ela não quer nenhuma outra forma, é um neoliberalismo agrário, vamos dizer assim, não quer nenhum controle do ponto de vista social, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental. E muitas vezes o que quer mesmo é não pagar os empréstimos que contraem, né? Então, isso aí é um tom muito comum a todas essas equipes. Fazem lobby, trabalham com lobby, o lobby no Congresso Nacional é fortíssimo dessas entidades, né? Quando em 2012 foi mudado o Código Florestal, o relator do Código Florestal era um deputado ex-comunista, o Aldo Rebelo. Ele depois se descobriu que foi o Código Florestal, né, esse novo aí, ele foi gestado dentro da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. Então, eles trabalham nessas perspectivas, entendeu? Então, é preciso a gente compreender isso, entendeu? Não é um adversário pequeno, é um adversário grande, é poderoso. A história do Brasil é a história do controle da propriedade da terra, tá certo? Isso aí não mudou, claro, tem mudanças na forma, mas se você olhar no conteúdo, isso é muito, muito, muito forte ainda. Isso se manifesta, talvez, na maior bancada de lobby que tem na Câmara dos Deputados, que é a bancada ruralista. Hoje eu falei que eu ia finalizar, né? Mas eu queria só fazer a última pergunta, e é a última pergunta mesmo, né? Quando quando a gente fala de CPI, né, a gente fala, né, do gasto financeiro de uma CPI.
como que foi o gasto financeiro aí da CPI, né, da Terra e como assim, castoso pode ser o tema CPI do MST, né, que teria o dinheiro ser, inclusive, ser usado em coisas mais prioritárias do que perseguir movimento social. Bom, eu não sei se tem esse custo para a Câmara ou para os cofres públicos, não. Essa, para mim, não é uma questão, entendeu? Eu, particularmente, já fui parlamentar nos 3 níveis. Eu acho que você ter recurso para ter uma boa atividade parlamentar, entendeu? Esse gasto ele é justificável, no sentido de que a gente possa trabalhar bem, de forma correta, trazendo a verdade dos fatos. Então, por exemplo, nós fizemos essas viagens que eu falei para esses estados, para 10 estados. Né? Evidentemente que uma viagem dessa tem uma estrutura, né? Você tem que ter hotel, você tem que ter o transporte no avião, geralmente a gente viajava no avião da FAB, né? E você tem que ter uma cobertura da Polícia Federal, né? Exatamente por alguns locais que são conflituosos. Para mim, o problema não é esse, o problema é você inverter a situação. Você devia fazer uma CPI, embora eu acho que esse trabalho já está feito, né? E pode e deve sim ser atualizado, tá certo? Você pode fazer uma CPI para investigar, né, a concentração de terra, a violência que se abate, e é uma CPI que possa apresentar sugestões para a melhoria, tá certo? Nessa perspectiva. Então, por exemplo, nós aqui nessa CPI apresentamos, tá certo? Uma série de propostas legislativas, está entendendo? Emenda à Constituição, né? Na questão, vamos dizer, do trabalho do INCRA, na questão do Código Civil, Código de Processo Civil das audiências. Então, a gente fez modificações. Então, para mim, o problema é outro, é você, tá certo? Fazer uma CPI que tem um único objetivo: atacar o MST. É isso, entendeu? Então, é você desviar do foco, tá entendendo? É você colocar toda uma estrutura da Câmara, né, todo um tempo dos parlamentares, né, e de outras pessoas e assessores, na verdade, para fazer um ataque. E que não vai ter resultado nenhum, entendeu? O único resultado vai ser esse embate que vai acontecer, como a gente viu na CPI da Covid. Por exemplo, eu tinha uma expectativa que a CPI da Covid, entendeu, criminalizasse essas pessoas que fizeram o que elas fizeram, esse genocídio aí. Até agora não aconteceu, porque a Procuradoria-Geral da República sentou em cima de tudo. Mas ela foi importante, a CPI. Por que ela foi importante? Porque ela desvendou a política do desgoverno Bolsonaro, genocida, tá certo? Com relação a esses fatos. Então, eu acho que a nossa bancada de esquerda, tá certo? Democrática, ela tem um papel muito importante, que é exatamente aproveitar a CPI, tá certo? E fazer a contrapauta deles. Fazer a contrapauta deles, tá certo? E apresentar, tá certo? Uma CPI numa perspectiva do que a gente acredita da democratização do uso da terra, do fortalecimento da reforma agrária e do empoderamento dos movimentos sociais. E pessoal, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do João Alfredo, né? Gostei desse papo, acho de extrema importância e, né, o Mesa de Debates, como, né, acho que todo mundo sabe, se soma aí a essa batalha em defesa do movimento social, dos movimentos sociais, porque eles acreditam, né, que uma vez um movimento social atacado, ataca, né, toda uma organização de esquerda em conjunto da qual o Mesa de Debate se inclui. Então quero aqui agradecer o João e passo novamente aí a bola para ele, né, fazer suas considerações finais. Bom, Guilherme, eu quero também agradecer, né, agradecer aqui o convite, né, de participar dessa mesa de debates, né. Eu espero que essa, depois você evidentemente que vai compartilhar esse link, né, ele possa ajudar, tá certo, nessa perspectiva, vamos dizer, de defesa do MST e de combate ao ruralismo nesse momento que está aí, né. Eu tenho conversado com a assessoria
de alguns parlamentares nossos do PSOL, né, para fundamentá-los para esse combate, para esse embate, né? Nós estivemos fazendo essa discussão hoje aqui no MST, então é uma batalha que nós vamos seguir e eu tenho assim, a esperança de que essa pequena contribuição que eu dei nesse vídeo, né, e essa contribuição maior, porque foi uma contribuição coletiva, não foi só minha como relator, tá certo? Foram outros deputados que participaram comigo, bons assessores que trabalharam esse relatório, que possa ser positivo nesse momento de enfrentamento, né, com as forças retrógradas, reacionárias da extrema-direita do Brasil. Então, uma vez aqui, né, fala para o pessoal se inscrever aqui no canal Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho, compartilhe esta e outras entrevistas né, os nossos conteúdos de modo geral. Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, né, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800. Lembrando, né, que nós somos uma mídia independente e para que a gente continue, né, trazendo pessoas como João Alfredo e continue aí, né, fazendo nossas entrevistas e principalmente dando a nossa contribuição aí para questões importantes como essa que nós tratamos, nós precisamos aí de uma independência financeira. Não recebemos dinheiro do Estado, nem queremos, e também não recebemos dinheiro do privado, como o agronegócio, como muitas mídias aí recebem. Então isso aí, então esse é o primeiro informe e, né, outra plataforma de financiamento é o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. Então, maravilha, é isso aí, né? Está encerrada a programação de hoje. Um forte abraço a todo mundo e fui!